Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Urologista Responde. Aqui é um programa que a gente traz informação sobre saúde de uma maneira muito sem enrolação, uma maneira leve e tranquila. E aquela pergunta que talvez você tenha dificuldade, vergonha de fazer, a gente responde sem nem você precisar perguntar. Então, o tema de hoje é um tema muito importante, mas que gera muita vergonha, que gera muito tabu, e a gente decidiu trazer, porque inclusive é uma recorrência, né, nos consultórios e às vezes traz até uma falta de qualidade de vida sexual aí para os homens, né? Hoje a gente vai falar de um tema que é voltado mais para o masculino, mas como eu sempre digo, nós mulheres cuidamos mais da saúde e nós precisamos também levar essa informação para eles, né? Nós hoje estamos com o nosso parceiro Saúde Conecta, tem aqui na tela um QR Code que você pode apontar aí o celular, onde lá você vai conseguir, inclusive, marcar sua consulta com os nossos especialistas e ter um atendimento premium, que é justamente deixar aí o médico fazer o que ele mais sabe e o Saúde Conecta abraçar, né, vocês pacientes e dar esse atendimento maravilhoso. Nós estamos muito felizes porque a cada dia estamos aí avançando em mais plataformas. Hoje a gente já está aqui, você que está nos ouvindo aí provavelmente também pode estar no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Nós estamos no Instagram, Urologista Responde, então vocês podem nos encontrar lá. Lá a gente tem os cortes do programa, a gente tem informação. E aí, aqui no YouTube, né, com vocês podendo nos ver aqui na nossa bancada. É muito importante que você no YouTube possa se inscrever, no Instagram nos siga e nas outras plataformas vocês avaliem esse episódio, porque a gente consegue aí alcançar mais e mais telespectadores e ouvintes e levar essa informação que eu posso dizer a vocês, eu garanto que sempre ao final do episódio a gente tem pessoas que nos assistem e que estão muito mais com conhecimento e fazendo a alta promoção da saúde e a promoção da saúde dos nossos pares aí, né? Seja vizinhos, parentes, enfim. É muito importante. Eu acho que esse nosso compromisso não é só com a gente, é também com a sociedade e por isso nós estamos aqui. E aí, presentes com os nossos especialistas, sejam bem-vindos novamente. Olá, Doutor Ricardo e doutor Augusto. Olá, bom dia, gente, boa tarde, boa noite aí para vocês. Prazer ter vocês aqui. Aí, mais uma sempre vez, mais uma mais vez. um episódio. Eu queria agradecer ao Saúde Conecta, né, que é um case aí de grande sucesso sobre, né, de concierge médico, que tem ajudado aí a gente nesse trabalho, das né? Agendas, cuida dos nossos pacientes. Cuida das agendas dos pacientes, pré e pós-operatório, toda a jornada do paciente, desde a indicação da cirurgia até o pós-operatório, e deixa a gente mais tranquilo para fazer o que a gente foi treinado a fazer, o que a gente gosta de fazer. Queria agradecer ao Saúde Conecta, e se vocês tiverem dúvidas, né, a gente sempre coloca informações sobre o Saúde Conecta, e tem o telefone que vocês podem tirar todas as suas dúvidas. Aliás, tem um QR Code, né? Isso. Tem um QR Code na tela, vocês podem acessar, fica mais fácil. Isso. E, mais uma vez, um tema muito pedido, né? Sim. Pedido, um tema de bastante relevância, bastante impactante, né, na saúde sexual do casal, né? Sim. Então, extrema relevância, tanto para o homem quanto para a mulher, para a parceria, né, na verdade. E um tabu, né? Infelizmente, Muito. Um tabu. Ainda você tem muitos casais que não querem falar sobre isso ou tratam de uma forma pejorativa que acaba causando um problema ainda maior, uma bola de neve. Eu não sou homem, mas eu tô com muitas dúvidas. Vai tirar todas as dúvidas agora. Né? Eu vou fazer o papel de você, mulher que está aí. Pode ter certeza, eu tô cheia de dúvida e eu vou trazer aqui. Mas a gente vai começar do começo e pode ficar tranquila, é um assunto que a gente vai conseguir trazer aqui de forma mais objetiva para vocês, tá certo? E aí a gente começa do começo, né? O que é ejaculação do ponto de vista clínico? Ejaculação. Do ponto de vista clínico. Eu acho que antes disso a gente tem que falar sobre os principais eixos da parte sexual, né? Ótimo, pode ser sim. A gente pode Os especialistas são vocês. Conceitos aí antes da gente entrar na ejaculação propriamente dita e falar que existem aí, a gente tem que saber diferenciar muito, né? São basicamente quatro eixos. Eu já falei isso em outros episódios, a gente pode repetir, né? Então, o homem precisa saber que existe uma coisa chamada ereção, né? Que existe todo um eixo para você ter o pênis ereto, né? Geralmente depende do sangue, nível hormonal, etc. Então a ereção é uma coisa, a ejaculação é outra, que na verdade a ejaculação é o quê? É a emissão do líquido para fora do corpo, então você ejacula.
Isso é uma coisa que a gente vai falar hoje mais especificamente. O orgasmo é uma terceira coisa, né? Aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer. Muitas vezes o pessoal chama de clímax na relação sexual, é o orgasmo. Não necessariamente o orgasmo precisa vir com a ejaculação, né? Isso é bastante interessante, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre isso. E a quarta coisa, Rick, eu esqueci agora. Parte hormonal também, né? Você tem a parte tem a libido, hormonal, pronto. Exatamente. Tem a libido, que seria a quarta coisa, que a libido é exatamente o tesão, né? O desejo em você ter o ato sexual, ter relação. Então, isso aí depende intrinsecamente das taxas hormonais do homem e da mulher também, né? Então, são 4 coisas bem distintas que acabam se entrelaçando quando a gente fala de atividade sexual, relação sexual. E apesar de se entrelaçarem, vida não são sexual. Dependentes um do outro. Não Você são, pode ter são eixos diferentes. Você pode ter libido sem ter ereção, pode ter ejaculação sem ter orgasmo, enfim. Você tem... porque muita gente troca, às vezes, e chega no consultório e fala assim, doutor, eu estou impotente. Aí você vai esmiuçar exatamente essa palavra. Aí você fala assim, vem cá, você não consegue ter ereção e penetrar? Não, isso eu consigo. Mas quando acontece isso, antes de penetrar, eu ejaculo e não tenho mais ereção. Aí eu falo, então você tem uma ejaculação precoce. Né? Porque toda vez que você tem uma ejaculação precoce, geralmente você perde a ereção. Sim. A não ser que você esteja usando uma prótese ou esteja sob uso de medicação, você pode não perder a ereção. Mas quando você ejacula, você tende a perder a ereção. Existe um período refratário, que é um período de recomposição. E existe, isso aí, claro, é variável, mas para você ter uma nova ereção, demora um tempo, né? Então, você não está impotente, você apenas ejaculou precocemente, não conseguiu ter a penetração, mas você teve ereção. Então, são coisas diferentes que, às vezes, o paciente ele confunde. Né? Então, você precisa deixar bem claro esses conceitos, essas 4 coisas diferentes, como o Ricardo falou. Elas são diferentes, não necessariamente uma depende da outra. Por isso que o homem inteligente deixa a mulher primeiro, entendeu? Primeiras damas, depois. Porque vocês realmente não conseguem. É outra coisa. Porque, inclusive, nós mulheres, a gente consegue manter ali, né? Por conta das nossas estruturas são diferentes. Já o homem não. Então, assim, fica a dica. Então, deixa primeiras damas, entende? Mas, assim, eu poderia... Você tocou rapidinho, antes de você continuar, Dani, assim, uma coisa que mudou isso, né? De um tempo para cá, né? Antes, digo a relação interpessoal de casal e isso afeta diretamente na vida sexual ativa e nas disfunções sexuais, e a ejaculação precoce é uma disfunção sexual. Porque, assim, antigamente falar em ter primeiros pais, avós, a relação sexual era uma relação muito mais, aspas aqui, comercial, né? A mulher estar ali para proporcionar prazer para o homem. Sim. E isso, né, na nossa geração mudou bastante, né? Com o empoderamento feminino, relações homoafetivas, né? Isso mudou bastante. Então, hoje existe muito mais o conceito de prazer mútuo. Com certeza. E infelizmente, alguns homens encaram isso como uma cobrança, né? Ou seja, tenho que proporcionar prazer, tenho que... Né? Então, e essa cobrança, em muitos casos, quando não existe um preparo psicológico para tal, isso impacta diretamente na questão. Porque isso também é muito relativo, né? Às vezes, você tá numa relação ali, uma relação sexual, onde assim a gente fala as famosas rapidinhas, não necessariamente precisa ser os dois. Às vezes você tá disposto mesmo a só dar o prazer pro seu parceiro ou vice-versa. Então, assim, eu acho que o que eu mais acho interessante quando você fala de relação sexual é a intimidade. E a intimidade, ela não tá necessariamente ligada à penetração. Muito distante disso, né? Por isso que disfunções sexuais são problemas do casal, né? Necessariamente é um problema de um indivíduo. Perfeito. Perfeito. E tem muito a ver, não só com a parte hormonal, mas também com a parte psicológica. Sim, imagino. Muitas vezes, muitos pacientes chegam, primeiro que ele não consegue ter uma regularidade, ele não consegue manter a ereção dele. Muitas vezes existe essa cobrança que o Ricardo falou, de gerações para cá, a mulher cobra mais isso, ele não consegue, ele fica com medo da performance, ele não consegue controlar a ejaculação. Então, eles vêm até o urologista exatamente para ter e também assim não existe nada mágico, né? Não é um simples comprimido que vai resolver o problema. Sim. Muitas vezes está na cabeça, você tem que fazer sessões de psicoterapia, né? Que às vezes é a única opção. Você tem que trabalhar
todo aquele homem e também o casal. Sim. Muitas vezes terapias de casais resolvem muito isso. Sim, entendeu? sim, eu acredito muito nisso. E eu acho que também essa cultura que da mulher ser o objeto e fazer com que o homem sinta realmente que ele é o poder, digamos ali, é que geram os fingimentos, inclusive, de orgasmo nas mulheres, né? Porque a sensação é que estamos ali para dar prazer e tornar aquele homem para ele sair daqui muito... Então, e pior, muitas vezes o homem não consegue por um problema pessoal e a mulher fica se sentindo ofendida. E tem homens que utilizam disso realmente para mascarar o seu problema. Então, assim, é um assunto que é muito interessante porque isso fala da intimidade do casal, né? Que vai muito além do próprio sexo, né? É da conversa. E para fingir orgasmo, vocês são experts, né? A gente, de fato, a gente tem esse poder. Porque eu não sei se nós somos experts ou se vocês não nos conhecem, né? Porque eu digo que dá para perceber. Eu acredito que dê para perceber, mas é porque tem umas que são realmente artistas, né? E aí aproveitam um momento alto de lubrificação para poder fingir. E aí, pô, como é que vai saber, né? Se é ou se não é. É difícil saber. É mais complicado. É autoconhecimento. Né? Exatamente. Eu acho que essa questão do fingir, ela está muito ligada, obviamente, na meu ponto de vista. Tem a mulher, tem um pouquinho também do homem, mas assim, tem a mulher. Porque assim, cara, eu acho que não faz sentido você ter uma relação onde você não tem prazer e você ficar ali fingindo. Eu acho isso, né? Mas, bom, isso é na minha cabeça que tenho minhas coisas muito bem resolvidas, né? Enfim, espero que você também tenha, viu, mulher? Porque não dá pra gente continuar sendo objeto de prazer pro outro, porque a gente também tem as nossas necessidades. Mas vamos lá. O que eu ia falar é o seguinte, quando você falou sobre ejaculação, orgasmo, libido, eu poderia falar que ereção, que são estruturas do corpo masculino que participa do processo, não tem nada a ver. E, assim, quais são as estruturas do corpo masculino que participam da ejaculação? Eu acho que não tem mesmo. Não, ejaculação tem, assim, na verdade, a ejaculação você tem todo um eixo nervoso, né? A parte, tá mais ligada a isso. A parte neurológica, né? Que faz com que exista a emissão dessa secreção do líquido espermático. Né? E, na verdade, o líquido espermático não tem só espermatozoide. Né? Tem o líquido prostático, né? E tem uma série de nutrientes, realmente. Tem proteínas, tem glicose, tem frutose, tem alguns aminoácidos. Então, você tem toda uma composição. É verdade. É verdade, eu tô rindo porque é um assunto bem... Já que a gente vai entrar num assunto, que a gente entre de verdade, né? É porque tem tantas coisas. Tipo assim, quando você fala assim que tem frutose... Aí, tipo assim, tem gosto, né? Tem gosto, sugêneres. Algumas, né? Tem gosto, tem cheiro. Tem cheiro, tem né? Cor. Então, assim, é toda uma composição que é lançado, é emitido para fora. Então, isso aí depende de todo um eixo neurológico. Quando a gente fala em ereção, a mesma coisa. A ereção tem a parte também neurológica, que é outra parte diferente da ejaculação, que faz com que... E aí entra muito a parte sanguínea, né? Na verdade, para você ter ereção, existe o enchimento dos corpos cavernosos através do sangue. É aquilo que dá a ereção do homem, e para poder você ter uma penetração. Em relação à libido, aí está muito associado à parte hormonal. A testosterona, né? Que é mais produzida no testículo, está muito ligada à libido. Certo? E o outro que a gente tinha falado, que é o orgasmo, que também ele é sensorial, ele é neurológico. Né? Que é aquela sensação de você ter o prazer máximo. Certo, que aí o homem pode sentir o orgasmo sem ejacular ou vice-versa. Pode. Aí eu dou um exemplo que a gente já falou aqui várias vezes, paciente que é operado da próstata. Isso para mim foi uma curiosidade. Ele tem uma ejaculação seca, ele tem um orgasmo seco. Ele tem a sensação, ele tem o prazer, mas muitas vezes não sai líquido ou não sai líquido o suficiente como ele estava acostumado antes de fazer as cirurgias da próstata, seja a cirurgia radical para o câncer, seja a cirurgia para a hiperplasia prostática benigna, aberta, robótica, endoscópica, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas
E resumindo tudo que o Guto falou aí, assim, é bom que fique claro já conceitualmente que disfunções sexuais, as causas são multifatoriais. Você não existe, você não consegue identificar uma causa específica ali e vou te dar um remédio que vai resolver seu caso. Não. É multifatorial. Tem envolvimento psicológico, biopsico-hormonal, anatômico. Então, assim, é multifatorial realmente. Tem que ser tratado, né? Percebendo todos esses aspectos aí. Perfeito. Até porque é o seguinte, tem tipos e fases de ejaculação, né? Você tem a ejaculação a retrógrada, você tem a ejaculação seca, que você falou agora. Não, orgasmo seco. A ejaculação retrógrada, você tem a ejaculação precoce. Anejaculação. Você não ejacula de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? Entendeu? Então, assim, o que eu queria era a gente falar assim, se existe só um tipo de ejaculação. Não. Se vocês já ouviram, se é retrógrada, isso é real? É real. É real. A retrógrada é essa que a gente acabou de falar, né? Você, na verdade, ejacula para dentro da bexiga. Por um processo cirúrgico, muitas vezes, você... Ou medicamentoso. Ou medicamentoso, né? Geralmente cirúrgico ou medicamentoso, você ejacula para dentro da bexiga. Então, muitas vezes, para você saber se o paciente tem espermatozoide, se está ejaculando ou não, você faz um sumário de urina e pesquisa espermatozoide na urina. Né? Então, para você saber se existe a ejaculação retrógrada ou não. E aí, então, você não tem a emissão desse líquido para fora. Às vezes, o paciente se assusta muito. Doutor, eu fiz a cirurgia de próstata e não estou mais ejaculando. O que aconteceu? Isso está descrito nos consentimentos antes do paciente operar. Existe aquela ejaculação precoce, que é uma coisa que a gente vai abordar muito aqui agora, que é sobre... A ejaculação precoce, antigamente, tinha conceito de tempo. Hoje em dia, o conceito mais claro e mais correto é ejaculação precoce, é quando o casal... Existe quando o casal, eles não sentem prazer. Né? Ou seja, o homem tem, a mulher não tem. Sim. Então, a mulher cobra isso do homem. Muitas vezes o homem ejacula num momento ou num tempo que não dá prazer para a mulher. Sim. Então, você pode configurar aquilo como ejaculação precoce. A mulher não tem o prazer. Então, isso pode ser o quê? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos. Depende do casal. Até antes da gente avançar, eu queria perguntar para vocês o seguinte... que a gente tem um bloco aqui para a gente falar da ejaculação precoce, porque isso é um assunto que eu acho que é mais recorrente no consultório, não é isso? E aí você tem causas, você tem tratamento, enfim. Sim. Antes da gente até avançar nesse tema, eu queria perguntar o seguinte para vocês. Se existe a ejaculação retardada, que é aquela que, nesse caso, demora mais, não é isso? Sim, existe, sim. Eu queria falar um pouquinho também sobre isso, em que pese não ser, eu acredito, uma demanda muito grande, mas isso traz um incômodo aí, nesse caso, talvez para o homem e mais ainda para a mulher, né? Sim. Existe, né? É uma disfunção sexual também, porque, como o Guto falou, né, existiam antes, antigamente, ainda existe, né? Se você for olhar no DSM, na Sociedade Internacional de Disfunção Sexual, você tem lá um tempo de latência que varia de... É uma ejaculação que em menos de 1 minuto, sem uma estimulação, às vezes até sem penetração. Mas eu concordo com o Guto que esse conceito é uma coisa muito teórica, né? Na prática, a gente usa muito mais se está impactando a qualidade sexual, né? do casal. Prazer do casal. Tanto do indivíduo como da parceria, né? Sim. E a ejaculação retardada também acontece, obviamente, em menor número, mas também são causas multifatoriais, às vezes anatômicas envolvidas também, e que, assim, a linha de tratamento, até porque é uma questão menos estudada até, né, pela ciência médica, você tem poucas linhas de tratamento, não tanto quanto a ejaculação precoce, mas é uma disfunção sexual que existe sim. Perfeito, perfeito. E aí, e aí me perdoe se eu me perdi no tempo de diagnosticar essa ejaculação retardada. Ela vai pelo mesmo conceito da precoce. Então, mesmo conceito. Você está impactando a qualidade. Isso, se está acontecendo em todas as relações, ou se não, porque às vezes é um problema da parceria, assim, do casal, sim. Né? Quando você vai conversar com aquele indivíduo, nos outros relacionamentos que ele tem, quando tem outros relacionamentos, ou na masturbação, ele não tem essa ejaculação retardada. Sim. Uma vez está faltando um estímulo. Assim, eu canso de dizer, né, que todo urologista tem que ter um pouco de terapeuta, né, nesses casos de disfunções sexuais.
Porque às vezes é um problema de conversa, de autoconhecimento, de qualidade, né, da vida sexual. Entrou ali num comodismo, entrou numa coisa ali que realmente não tem mais estímulo nem para o indivíduo, nem para a parceria. E sem estímulo, sem, né, a questão neurohormonal é uma das fases da ejaculação. Se você não tem isso, ou tem isso, né, com essa hipoestimulação, você vai ter uma disfunção sexual. Você falou sobre o neuroeixo, né? É importante, eu acredito que deixar claro aqui também para quem está ouvindo e nos assistindo, que existe a disfunção, que que quando você fala da ejaculação retardada, mas existem também momentos que depende de que você entra nessa questão da ejaculação retardada por medicamentos que podem trazer, eu acho que isso é importante. Exatamente. Medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, né? Eles têm uma função aí de dar uma desorganizada, digamos assim, nisso. Tanto de doenças psiquiátricas que podem levar à ejaculação tanto retardada quanto precoce, e também o uso de medicamentos podem levar. A precoce nem tanto, mas a retardada sim. E uma coisa da retardada que chama a atenção é que como é que o paciente sabe que tem? Geralmente vem com queixas da parceira ou do parceiro. Às vezes ele chega para a gente e fala assim: doutor, eu tenho uma penetração, mas eu fico muito tempo, eu canso. Ele entra em fadiga, porque muitas vezes ele fica ali naquela posição 30 minutos, começa a suar e começa a perder mesmo. Ele não consegue ficar mais porque ele cansa. E a atenção é desviada totalmente. Você tem um outro estímulo ali, que é o próprio cansaço, então, né? Ele já entra em fadiga, então ele não consegue. Muitas vezes ele desiste do ato sexual, retira o pênis e acabou. E a mulher tem a queixa de que realmente incomoda. Tem um determinado tempo que a mulher começa a sentir dor, começa a ficar incomodada e também cansa, né? Porque você tem que ter um desfecho. E, na verdade, nesse caso, você não tem desfecho. Sim, né? verdade. Fica uma coisa automática e aí ambos cansam, entendeu? Sim. E aí eu vou trazer um ponto que é da questão mais da observação feminina, que, assim, existem também situações de que o próprio homem, ele trabalha o psicológico para retardar, até achando que é interessante para a mulher, sem uma conversa, e muitas vezes não é. Ainda tem, eu já vi situações exatamente assim, de assim, não, eu estou segurando porque tá legal. Eu acho que tem muito mais acho que é necessário ter uma conversa com quem você tá, né, com sua parceira, se isso é interessante ou não. Então, só assim, uma observação, porque às vezes não é também um problema, uma disfunção ou a questão medicamentosa, é uma decisão, porque tem homem que consegue realmente, né, controlar. Não, se você trabalha isso, aí são coisas diferentes, né? É isso, exato. Se você tem a ejaculação retardada, não é questão de você trabalhar, existe uma doença. É uma patologia. É uma patologia. Quando você trabalha e você treina o controle da ejaculação, muitas vezes é porque você, se não treinar, a sua parceira não tem prazer. Né? E aí a gente pode falar até das preliminares, aí é outra coisa. Sim, mas se você faz esse treinamento, você consegue. Tem homens que conseguem realmente ejacular na hora que eles quiserem. Sim. Isso é fruto de treino, né? E todo um trabalho psicológico para ter esse, né, a chegar nesse estágio. A gente falou muito sobre, a gente já introduziu bastante a ejaculação precoce. Eu acho que não cabe ficar mais aqui a gente falando sobre como identificar e tal, porque a gente já falou que é uma questão muito da outra pessoa e da questão do prazer. Do casal, né? Às vezes você tem uma ejaculação precoce sozinho numa masturbação e para você tá tudo bem, para sua parceira ali também, mas aí ela começa a dizer, pô, tá rápido demais, porque depois da ejaculação o pênis ele tende a voltar para o estado flácido, não é isso? Mas assim, o que envolve nisso também, que aí a gente pode ajudar o paciente nisso, porque eu acho que uma ansiedade acentuada também faz parte disso. Eu acho que antes, né, Rick, a gente deve graduar a ejaculação precoce. Pronto, perfeito, vamos lá. Tem ejaculações precoces graves, que é aquele paciente que, inclusive, ele nem consegue penetrar. Ele já ejacula, inclusive, às vezes na cueca. Né? Sem tirar o pênis para fora. Ele já ejacula ali. É óbvio que tem momentos
daquelas rapidinhas, aquelas relações extraconjugais, etc., que isso acontece porque o paciente, porque o homem ele está ali ansioso, Sim. ele está temeroso, ele está num ambiente não confortável, num ambiente talvez não seguro. Então, isso faz parte. Mas se você está num ambiente seguro, confortável, em sua casa, ou né, em algum outro lugar, tranquilamente, e você ejacula antes de tirar o pênis da cueca ou da roupa, isso é ejaculação grave. Certo. A partir do momento que você tem a penetração e você né, faz os movimentos de penetração durante poucos segundos, Sim. então você já vai graduando, já não é tão grave, você já penetrou, mas ainda é muito rápida. E aí você vai graduando essa ejaculação precoce. Até para você indicar um tratamento mais adequado, essa graduação ela é importante? Se isso é um problema para o casal, não, né? Porque assim, você vê que a gente recebe alguns pacientes em consulta, doutor, estou ejaculando muito rápido. E aí, quando você vai destrinchar aquilo ali numa conversa e tal, vai entender, você demora quanto tempo, assim, estimativa? Doutor, não, 5, 6 minutos. Isso está te satisfazendo? Tá. E sua parceria tá satisfeita? Tá. Então, sim, não existe isso, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema, Agora, porque perfeito. ele conheceu um amigo que falou, não, tá muito rápido, ouviu alguma informação, né, na internet e tal. Então, primeiro identificar se realmente existe um problema. E não existe uma média, viu? Como existe também ao contrário. Você chega assim, doutor, eu estou ejaculando muito rápido. Ejaculando muito rápido quanto? 15 a 20 minutos. Falei, isso aí não é rápido. Mas minha parceira não está chegando. Aí... Entendeu? Aí é outra coisa. Então, talvez você tenha que fazer as preliminares antes. Você está indo com muita sede ao pote, está penetrando sem fazer a preliminar, porque também tem isso. Se a parceira não estiver lubrificada e você fizer uma penetração seca, a chance de você ejacular mais precocemente é maior e a da parceira não ter orgasmo é menor. Então, você tem que fazer todo esse trabalho. E 15 minutos geralmente é a média, né? É um tempo médio isso aí. E tem que levar em consideração, no caso da mulher, que assim, nem toda mulher, ela tem orgasmo com a penetração. Não. Ela precisa de penetração e outros estímulos. Sim. Então, eu acho que, aí eu volto a dizer que a intimidade é muito importante. E você conhecer a sua parceira, né? Exatamente. E tem mulheres, inclusive, que tem orgasmo sem penetração, como você falou. Sim, exatamente. Não precisa nem penetrar, Não. você tem. Exatamente. Então, você usa a penetração para você, digamos assim, e para ela outros estímulos. Então, assim, é um mundo muito diferente um do outro, no sentido de um casal funciona de uma forma, outro de outra forma, e aí a intimidade vai fazer com que você encontre um ponto ali, né? E conversar sobre isso eu acho tão interessante. É porque, assim, hoje, eu acredito que a galera mais jovem, eles têm um pouco mais de liberdade, né? Antigamente, nem tanto, né? Então, talvez a menina não sabe conversar porque tem vergonha, porque não teve essa educação, talvez em casa, né? O homem, por uma questão de machismo, então acha que, como a gente já falou algumas vezes, ter o pênis maior e aí fazer uma velocidade, fazer várias posições e tal, isso é interessante. E isso não tem nada a ver com prazer propriamente dito, né? E aí eu trago um exemplo aqui, né? Eu tive já um paciente que a parceira dele só tinha orgasmo com sexo oral. Isso é outra coisa. Então ele fazia sexo oral nela primeiro e depois que ela tinha orgasmo, ele penetrava. Aí. Entendeu? Então são coisas diferentes. Então, assim, o fato de você se autoconhecer, você conhecer a sua parceira, é interessante. Tem outras parceiras que só conseguem ter orgasmo em determinadas posições. Né? Essa posição não dá. Tem que ser de ladinho, tem que ser assim, tem que ser assado. Entendeu? Então, isso é importante. Essas especificidades, numa vida a dois. Eu não estou nem falando aqui a 3, a 4, mas né? Porque numa vida a 2, isso é muito importante. Sim. É isso, mas assim, importante é frisar que cada casal tem sua dinâmica, né? Então, por isso que o ideal é que a consulta seja com o casal, porque às vezes não é um problema orgânico propriamente dito, mas é um problema só de autoconhecimento, de uma conversa, de intimidade, né? Mas eu acredito até que as consultas, as primeiras nem acontecem assim, né? Infelizmente não. E vocês indicam, não traga a sua... Não, quando parte para esse ponto, geralmente eu indico um sexólogo, ou tenho alguns, né? Eu estou até indicando o nome dela.
Carla e a sócia, né, que tiveram Sim, aqui. Aline. Eu tenho indicado bastante. Nas últimas vezes aí eu indiquei a Aline Castelo Branco, que é uma pessoa que mexe com isso e é mais, né, a gente vê que ela tem uma prática clínica disso aí. Então, quando chega nesse ponto de ter uma consulta de casal, eu acho que o sexólogo e o psicólogo, ele tem essa expertise. Sim. Geralmente, as nossas consultas, não dá para você receber o casal, a não ser que você se proponha isso. Sim. Mas não acontece. Em 90% das consultas urológicas, você receber o casal para falar sobre isso. Primeiro que o homem, ele é mais retraído. Então, quando ele traz isso à tona, ele vem sozinho. Sim. Muitas vezes a gente vem até... ele vem com a esposa, ou com a mãe, ou com a irmã, ou sei lá, e pede para sair. Né? Ele vem falar de uma coisa Sim. e, de repente, ele quer falar outra, pede para a parceira sair. Sim. Né? Isso a gente vê muito. Então, nem ele deixa a parceira na sala para a gente abordar isso. Então, eu acho que quando chega nesse ponto, você precisa conversar com ele e indicar uma pessoa e avisar ele que vão ter sessões que vão ser psicoterapia de casal, do casal, entendeu? Sim, perfeito. E assim, em relação ainda a essa questão da ejaculação precoce, como é que ele... acho que vocês até já responderam, mas assim, na minha cabeça eu acho que pode não ter ficado claro. Ele precisa... É o ideal que ele vá ao urologista... como é que eu posso fazer essa pergunta? Porque, assim, na verdade, o que eu queria saber, como é que ele identifica que ele tem ou não a ejaculação precoce? Acho que vocês até acabaram respondendo que... Ele identifica muitas vezes por 2 motivos. A ideia é ajudar mesmo o paciente a buscar, né, orientação. Ele identifica por 2 motivos. Ou quando a ejaculação precoce é grave, que ele não consegue nem penetrar. Tá, E isso causa para ele uma impotência, né? Porque ele não consegue nem penetrar. Porque isso ele fica retraído até de buscar novas parceiras, né? Que fica com vergonha. Exatamente. Ou então, quando só ele chega ao prazer, ao orgasmo, e a parceira cobra isso dele. Perfeito. Fala assim, poxa, você está chegando muito rápido, você não está me dando nem tempo para isso. Tá. E aí, muitas vezes, ele procura o especialista, que geralmente é urologista, num primeiro momento, né, para poder dizer isso. Pô, doutor, eu não consigo, a minha parceira está reclamando sempre que eu chego e ela não consegue chegar. O que eu faço? Aí a gente vai fazer o que o Ricardo falou. Primeiro, a gente vai perguntar como é isso, se isso é uma impotência, se é uma disfunção erétil, se é uma ejaculação. A gente vai tentar classificar onde é que está essa disfunção. Se for ejaculação precoce, se ela é grave, moderada ou leve. E a partir daí a gente vai propor um tratamento. Se é primária, secundária, Se já foi tratada, se não foi tratada. Entendi. Entendeu? Perfeito. A gente tem um bloco aqui que eu trouxe até, que é de curiosidade e cultura em torno da ejaculação. Antes disso, vocês querem pontuar alguma coisa? Ou eu já podemos seguir nessa curiosidade? Para intercalar, tá? Perfeito. Alternar um pouquinho. Pronto. Aí, o seguinte, algumas culturas antigas viam a ejaculação como perda de energia vital. Ainda hoje, a gente acredita que tenha. Vocês já ouviram pacientes trazer essas crenças, algumas crenças sobre ejaculação em consultório? Eu, particularmente, não. Nunca falou sobre crença, sobre... Eu já li alguma coisa sobre isso, mas na prática não. Agora, que é uma perda vital, assim, eu até entendo, porque quando você ejacula, existe um cansaço, né? Existe você fica um tempo, chamado tempo refratário, você fica meio que, tanto a mulher quanto o homem, quando tem orgasmo... Você tem uma descarga hormonal. Você tem uma descarga hormonal e uma descarga neurológica importante. Então, isso não é nem crença, né? Não, isso é uma realidade, digamos. Mas nunca ninguém pontua desse jeito. Sim. Mas quando acontece isso, a gente percebe que, né, você vai para um lado, vai para o outro, tem o período refratário, para depois você ter uma nova ereção, um novo orgasmo, leva um tempo para isso. Então, existe essa perda vital que você está colocando. Claro que existe. Isso é real. Tem o viés de que talvez pessoas com esse tipo de crença talvez nem cheguem ao consultório, assim, né? Sejam pessoas mais retraídas. Que acreditam naquela cultura ali, né? Muito engessadas ali. E que não vão buscar essas não coisas. Não vão buscar no consultório. Então. A pornografia, você acha que ela influenciou o homem a lidar com a ejaculação? Totalmente. Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem coisas que aparecem que não dá pra... Formas, né? Que não dá pra acreditar. Foi o que eu falei no início do episódio, né? Hoje, você tem
mudou totalmente a dinâmica sexual de gerações anteriores para as gerações mais novas, né? Hoje em dia, as crianças têm muito mais acesso à rede pornográfica, né? Basta ser, hoje em dia a criança ganha um celular o quê? Com 8, 9 anos. E ali, Se não ganha, acessa, né? se não ganha, acessa. Acessa. Exatamente. Antes aí, na minha época, na época de Guto, poxa, pra você conseguir ali com os amigos uma revistinha, era uma coisa, meu irmão, difícil. E aí você emprestava para o outro. Um comparativo. Outro dia a gente estava conversando lá no prédio e eu tenho vizinhos de 65, 67 anos. E ele é muito engraçado. Ele falou assim, ó, na minha época, a gente pagava... A gente fazia duas coisas. Ou tinha algum amigo que tinha e a gente pagava esse amigo para ter acesso a uma revista, ou tinha alguma mulher da vida que às vezes tirava a roupa, se despia, a gente pagava ela só para ver ela despida. Meu Deus! Ela ganhava dinheiro nosso, a gente lá tudo com 13, 14 anos, cheio de hormônio. Ela ficava de longe, ela se despia e a gente pagava ela. Só não podia tocar nela. Se fosse tocar em alguma coisa, era mais dinheiro. Então, ele falando isso e a gente trazendo para minha época, que é antes de Ricardo até, a gente já tinha as famosas Playboy, né? Sim, onde sim. saíam as artistas, Sim, etc. sim. Então, você fazia assinatura daquilo. Sim. Você não podia fazer com a mãe ou o pai sabendo. Geralmente era escondido. E a gente fazia trocas de Playboy. Eu tenho a Playboy tal, você tem qual? X, então vamos trocar. Aí ficava a Playboy em uma casa, né? Ficava uma semana, 2 semanas. E hoje, você tem os meninos tendo acesso à pornografia a todo momento. Inclusive, pessoas, mulheres, vendendo os nudes. Sim. Né? Fazem álbuns de nudes e vendem pela internet por 150, 300, a depender do nude, mais caro. Então, hoje a pornografia é consumida de uma forma totalmente diferente da época. Muitas vezes a educação Exatamente. sexual que a criança tem, seja menino, menina, né? É da pornografia, né? Então ela usa aquilo como um comparativo para a sua vida sexual. E aí chega essas aberrações no consultório. Mas eu vi no filme, no vídeo, um volume gigante ou uma meia hora de vídeo, 40 minutos. Porque essa é a referência que a pessoa teve. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Ontem eu recebi de um grupo fotos de alta resolução. Nunca tinha visto aquilo. Fotos de alta resolução. Fotos que você consegue ver a anatomia, pregas de genitália masculina e feminina. Eu nunca vi aquilo, aquela definição de fotos. Rapaz, eu falei assim, isso aqui é coisa profissional. Então, já chegou nesse nível, entendeu? Você vê detalhes. Você vê uma oportunidade de empreendedorismo, foi o Instagram, quando, com os melhores amigos, né? Os close friends. E aí uma plataforma viu isso e criou uma plataforma específica de OnlyFans, que é somente amigos, né? Então, uma galera ganhando uma grana, né? Com isso e com todo tipo, né? Eu não tô falando só de nudes inteiros, não. Você falando só de pé, às vezes só de peito, só de, né? Enfim. E eu já vi casos, assim, que eu falei assim, não, isso é mentira. De que homem ejacula numa velocidade, numa quantidade que parece um champanhe estourando. Isso não existe. Sabe? Aí gente, isso realmente é uma vantagem que se conta para, sabe? E que pessoas leigas e até os próprios homens falam assim, nossa, então eu sou super diferente, né? Como também mulheres. Como também mulheres. Às vezes você vê vídeos que mulheres... você vê que jorra. Isso não existe, né? Muitas vezes vocês ejaculam que a gente nem percebe. Diferente do homem. O homem ejacula, a mulher percebe. Muitas vezes a mulher, quando não percebe, fala que ele está tendo relações com outras extraconjugalmente, né? Então, é justamente isso que a gente... Eu tenho certeza que tem mulher aí que pode perguntar isso, que pode ter essa dúvida, né? E aí falar assim, você está fiscalizando a quantidade da ejaculação? Então, pergunte aí. Porque quando sai... Porque, assim, existem momentos que sai mais e momentos que sai menos. Isso é fato, certo? O que influencia nessa quantidade? A minha pergunta vai ser bem assim. A quantidade, como é que você falou para eu falar? Várias coisas. Que é a quantidade do ejaculado. O volume do ejaculado. O volume do ejaculado é de 3 a 5 ml. Geralmente. Tá. Mas tem mais e tem menos. Aí entram várias coisas. Primeiro, a idade do homem. Se ele tem alguma alteração
neurológica. Outra coisa, se ele teve masturbação, ele se masturbou antes de ter a relação, é óbvio que quando ele vai se masturbar, você tem um volume maior. Na relação, logo depois da masturbação, vai diminuindo. Se ele tem 3, 4 relações no dia, é óbvio que na primeira vai ter mais volume ejaculado. Na última, não vai ter quase nada, porque não dá tempo de produzir e de armazenar. Entendeu? Então, outra coisa, varia... Então é um pouco de verdade isso que nós mulheres pensamos. Tem um pouco de verdade. Do tipo assim, o casal ficou, sei lá, uma semana sem ter relação sexual. Se ele não se masturbou... Esse é um dos fatores. Então, assim, tem status psicológico, às vezes o paciente está mais... O quanto ele se hidrata. Não, hidratação, consumo de vitaminas, consumo alimentar, consumo proteico. Influencia. Então, tem homem que fala assim, doutor, o meu orgasmo consistência, às vezes não é o volume, é a consistência. Tá muito fluido. Ou tá muito grumoso. Não sei se você já viu isso aí. O meu esperma está muito grumoso, tem umas bolinhas. Ou então está muito fluido, ou então está branco demais. Então, isso tudo, como eu falei, que o líquido espermático é composto de várias coisas. Então, o que você ingere, quando eu falo bebida ou comida. Ah, tá. A época do ano. É importante. Épocas do ano, idade do paciente, outras alterações. Isso alterações tudo prostáticas. Né? Assim, uma curiosidade. A mulher que ela ingere o volume ejaculado, tem algum problema? Não, nenhum. Não. Gente, é uma curiosidade. Sabe por que não tem problema? Porque quando isso chega no estômago, se tiver alguma coisa, ele é aniquilado. Porque o estômago ele tem ácidos potentes que eles eliminam qualquer coisa. Tem um mito, e aí eu vou entrar já, mas isso não está aqui na dinâmica, não. Mas dizem que é bom para a pele? Isso é mito ou é verdade? Nunca vi falar. Nunca ouviu falar, né? Não, eu já ouvi falar. Tem umas brincadeiras. Comprovação científica. Nenhuma, né? Evidência científica eu nunca vi. Fazer esse tipo de teste, né? É que eu, como não sou médica, gente, eu sou a parte que realmente... Você está fazendo as perguntas. Eu sou a parte que não entende que... A composição é basicamente, além de somatozoides, líquido seminal e aminoácido, né? Geralmente os cremes para pele são a base de colágeno. Não, tem proteína, tem glicose, tem tudo. Tem aminoácidos também. Não sei se... Realmente, assim, cientificamente comprovado. Se alguém fez o teste e deu certo, deixa aqui nos comentários pra gente. Aí a gente já usa de casa, mas vamos lá. Agora a gente entra nessa nossa parte que eu gosto bastante, que é o jogo, né? Que é mito ou tem verdade aí. A gente sempre traz isso aqui, até como uma forma de ver se vocês aprenderam mesmo. E aí sempre surge alguma outra coisa que a gente pode até acrescentar, né? Aqui no nosso programa. E é o seguinte, ó. Ejaculação rápida é sempre sinal de problema? Não. É mito, se tiver né? impacto no casal, como a gente já falou. casal, não. Perfeito. Quem ejacula pouco tem menos testosterona? Não, também Mito não tem relação nenhuma. Nenhuma, perfeito. Até porque a testosterona está muito mais ligada à questão do desejo, da libido, como a gente falou, né? É possível treinar o corpo para controlar a ejaculação? Sim. Existem exercícios que você pode fazer. Os próprios sexólogos orientam isso. Aliás, puxando esse gancho e já falando um pouquinho de tratamento da ejaculação precoce, né? Como é uma doença, uma patologia, uma alteração multifatorial, o tratamento também é multifatorial. Então, o Guto já falou, né? A relação do psicoterapeuta no tratamento, que é papel essencial. Existem as medicações, né? Que são os inibidores seletivos de serotonina, a paroxetina, a fluoxetina, a dapaoxetina. Você tem cremes anestésicos que você pode passar, né? Lidocaína. Tem o Tramal, que é um uso off-label para ejaculação precoce. Mas isso já está entrando em tratamento. Né? Porque aí já está em tratamento. Isso já. Tá falando em mitos já. E tem a questão também e tem esses exercícios, né? Você tem os mais conhecidos, são o start-stop, que é durante a relação, quando o indivíduo está ali, sente que está na iminência de atingir o orgasmo, de ejacular, ele para na relação, às vezes até tira o pênis, né, na penetração e espera esse tempo de latência passar e continua depois a relação ou a masturbação. É um exercício interessante que você pode fazer. Se você estiver fazendo xixi, você tranca. Você interrompe o jato. Aí é o squeeze. É o squeeze. Você tranca. Então você trabalha os músculos
de lá de baixo, os músculos genitais, né? Que tem a ver. E você faz isso exatamente durante a penetração. Quando você vai perceber que você vai ejacular, você faz o squeeze. Como se fosse um treinamento. E dá uma segurada. E aí você para de fazer o movimento. Você às vezes tira né, no caso, você para. Não precisa nem você deixar de penetrar. Você pode estar penetrando e você para de fazer o movimento. E você faz esse squeeze. Sim. Dá uma segurada. Quando você vê que aquela fase passou, aquela sensação que você ia ejacular passou, você continua. Isso é uma forma de você controlar. Perfeito. E isso não atrapalha no prazer. Não. Quando de fato. Pelo contrário, né? Você ganha tempo para você dar prazer. Eu acho até que pode impactar no primeiro momento, sim. Mas, assim, se a ideia dele, né, do paciente, ele está sendo impactado por uma ejaculação rápida, precoce, e essa é uma das formas de tratamento. Com o tempo, como se fosse um treinamento para o organismo, cada vez mais. Você faz vai chegar um tempo que ele não vai precisar mais desse Isso. tipo de... E você faz um condicionamento, na verdade. Exatamente. Né? Se a sua parceira está reclamando que você está ejaculando rápido, você vai fazendo isso várias vezes, isso se torna uma rotina. Você segura para dar prazer para ela. Sim. E aí depois você tem prazer, entendeu? Sim. Não, perfeito. Alguma forma outra de tratamento que a gente pode acrescentar aqui para... Existe. Geralmente, quando o paciente vem com essa queixa, que você já faz o diagnóstico, classifica, etc., você pode entrar com alguns medicamentos, né? Tem antidepressivos que você pode entrar, né? Tem várias classes de antidepressivos, tem algumas medicações mais novas que a gente usa. E você pode associar isso ou preservativos eles chamam de retardantes, que tem substâncias que retardam, que são anestésicos, ou o próprio anestésico tópico. Se você tem relação com a parceira usando o preservativo, você começa a comprar os preservativos retardantes. Se você tem sem preservativo, você pode usar a xilocaína. E existe uma coisa que é o Enla. Existe um creme chamado Enla, que é um anestésico tópico que você pode passar na região mais sensível, né? Ou a própria xilocaína, você deixa um tempo e depois é importante você tirar isso antes de penetrar. Porque senão você anestesia a vagina da sua parceira e ela não sente nada. É verdade. Então, a dica que a gente dá é isso. Então, eu costumo passar uma medicação oral e associar um desses cremes. Perfeito. E aí eu falo para o paciente, que realmente o que vai curar ele é a psicoterapia. E encaminho ele para algum profissional que eu referencio. Perfeito. Pronto. Isso aí é o que a gente tem feito. Né? Fora isso, não sei se tem mais. Outra coisa é fazer a fimose. Pronto, né? Por exemplo, o paciente tem um prepúcio excessivo. E isso traz para ele problemas. Então, uma coisa que a gente pode sugerir é fazer a cirurgia de postectomia. Sim. Entendeu? É uma outra coisa. Perfeito. E aí, a gente continuando aqui no Mitos ou Verdade, a masturbação ajuda a melhorar o desempenho? Ajuda porque na masturbação você pode fazer os exercícios de squeeze. Perfeito. Muito, muito bom. E a última aqui é o seguinte: com o tempo, o homem perde a capacidade de ejacular? Ou isso é mito? Você fala com o tempo, com a idade, com o envelhecimento. Exatamente. Assim, existe com o envelhecimento, o volume seminal, a tendência é diminuir. Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Mas aí você tem que ver outros fatores, né? Como o Ricardo falou, porque às vezes não é só a idade. É um paciente que tem problemas prostáticos, que já foi operado. Sim. Entendeu? E outra coisa, não são só cirurgias urológicas. Tem cirurgias também de intestino. Às vezes câncer de colo. Né? Então, às vezes radioterapia, quimioterapia pode influenciar também. Então, se os pacientes são pacientes oncológicos que já foram tratados, como foi esse tratamento? Então, pode também levar à perda da ejaculação. Eles não ejaculam mais. Então, pode Agora, acontecer. Assim, a última que eu acho também que é bem interessante é o seguinte: ter ejaculação diária faz mal? Não. Isso também é mito. É mito, né? Tudo tem que ter moderação, né? Porque isso aqui eu tô no lugar das mulheres. Aí sim. Moderação como? Não entendi. Assim, não precisa ser todo dia. Depende, né? Aí depende do casal, do indivíduo. Mas você está falando para adolescente ou já o casal mesmo? Adolescente na flor da... Não, mas o casal, assim, o que existe muito é o seguinte: geralmente
Isso é uma verdade. A mulher, quando tem filhos, né, ela não comparece, né, como acontecia antes de ter filhos. Né? Existe um comodismo, isso é verdade. Né? Sim, existe um comodismo, existe uma rotina. Sim. E às vezes um homem precisa que aquilo seja todo dia. Então, a masturbação, às vezes, ele se masturba todo dia. Entendeu? Entendi. Sem a mulher saber, ou ela sabendo, não sei, aí depende de cada um. Mas, ou seja, não faz mal, vocês podem... Isso Não faz mal e também não vontade. previne nada. Nada, Isso sim. é outro mito também. Ejacular previne, Não câncer previne de nada. próstata, não existe Não tem nenhuma nada a ver. evidência. Perfeito, gente. Que assunto, assim, é um assunto recorrente, que eu acredito que ficou muito bem explicado. Dúvidas maiores, porque cada caso é um caso. Precisa ser consultado, precisa procurar o profissional para isso. E o profissional correto é o urologista. A gente tem o QR Code aqui na tela, que inclusive vocês podem acessar para marcar consulta com os nossos especialistas. E o que a gente sempre fala é que a cada final de episódio, a gente busca atingir o nosso objetivo, que é levar informação para que você sempre consiga estar à frente de qualquer problema e se autoconhecer, que é o mais importante. Promover a saúde para você, para sua parceira, seu parceiro, enfim, e para a sociedade como um todo, até porque saúde, ela é um tema público, né? Um tema que atinge aí a toda a sociedade, porque para além das questões físicas, a gente tem questões psicológicas e a gente convive em sociedade. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? Para levar informação. Então, tá assistindo, tá nos ouvindo, compartilha, manda para alguém que você conhece. Vamos fazer viralizar essas informações que são sempre muito relevantes, tá? A cada final aqui do programa, a gente entrega dicas, a gente passa dicas ou de uma experiência, né? Ou, enfim, alguma indicação de livro, alguma coisa que a gente entenda que seja relevante, porque a nossa ideia é levar à frente, né? Como a gente pede para que o programa seja feito, as nossas experiências que foram boas, né, para a gente acredita também que pode ser interessante para vocês. Qual a dica de vocês hoje? Eu vou começar com você hoje. Jura? Esse Augusto. Rapaz, exatamente, viu? Meu Deus do céu. Ladies first. Ele eu não disse que seria nesse momento, mas enfim. Na verdade, a minha dica de hoje vai para saúde, mas saúde mental, né? Inclusive, todo mundo que está próximo de mim, eu sempre digo, a questão da psicoterapia. Tem muitas pessoas que ainda têm um pouco de trauma. Não é trauma, não. Na verdade, é receio, preconceito. Isso. Que meu psicólogo é Deus. Sempre você vai ter esse seu lado espiritual. Mas eu também acredito que Deus colocou aqui, né, pessoas para ajudar o próximo. E a psicologia, ela não tem necessariamente um remédio que você bebe, que você toma e que fica bom. Mas ele traz efeitos, né, para o longo da sua vida que, inclusive, cura, muitas vezes, na verdade, não cura, mas previne outras doenças, inclusive físicas, porque o psicológico, quando ele não está bem alinhado, ele começa a produzir problemas no físico, né? Então, por exemplo, a ansiedade, alguns outros transtornos que podem trazer problemas muito mais sérios. Então, eu faço terapia já há mais de 10 anos e todo mundo que eu indico, que tem uma resistência e que depois vai e me liga para agradecer. Nossa, você foi uma grande incentivadora. Então, hoje minha vida realmente já tem pouco tempo e já tem mudado bastante. Então, a minha mensagem aqui é para você deixar o preconceito de lado e buscar uma terapia, porque todo mundo tem alguma questão aí para resolver. Eu vou nessa linha também, até tentando puxar aqui pro tema. Além de terapia, assim, terapia sexual, né, uma coisa muito importante. Eu ia, na verdade, dar uma dica de massagem, massagem tântrica, inclusive realizada em casal, né, você com sua parceria. Muito bom. Isso é uma coisa que promove o autoconhecimento. Perfeito. Você conhece os pontos sensíveis do seu organismo, né, o que você gosta de ser estimulado. Então, eu acho que tentando puxar aqui para o tema, é isso, Sim. promover esse autoconhecimento e essa intimidade entre os casais. Né? Isso é muito importante. E a tântrica, você tem vários tipos de tântrica. Né? Você tem da mais simples, a mais completa, e que ali ela é muito legal a participação do casal. Exato. Eu já vi, inclusive, um curso, não necessariamente de massagem tântrica, mas um curso que trabalha a intimidade do casal e faz com que você, às vezes, chegue no próprio orgasmo com toques
sensoriais. Então, é bem legal. Isso é interessante. Bacana a dica. E é uma coisa que pouca gente sabe, né? Exatamente. Acha que só chega no orgasmo mesmo com penetração, enfim, às vezes com pontos... Leva pro lado da, isso é sacanagem. Sim. Infelizmente, a tântrica, ela é, né? Colocada num lugar muito disso, de assexualidade. Isso, exatamente, pornográfico mesmo. Bem, eu vou trazer hoje o tema viagem, né? Eu acho que não deixa de ser uma terapia você viajar. E aí você tem vários tipos de viagens. Você tem viagem de negócio, você tem viagem de lazer, você tem viagem de esporte, você tem viagem de gastronomia. Então, eu acho que qualquer tipo de viagem, quando ela é bem planejada, né? E é difícil. Eu estou falando isso até porque eu vou fazer uma viagem daqui a um mês, passar uns 21 dias fora. E aí o difícil é você montar um roteiro. Às vezes você quer conhecer um país, tem tanta coisa para você conhecer que aí existe uma dificuldade de montar o roteiro, de você saber se você vai de carro, de ônibus, de trem, né? Então, você montar isso já começa a ser gostoso você começar a montar esse roteiro. Sim. Então, muitas vezes as pessoas delegam para companhias, né? Para companhias de viagem. Eu acho que o interessante é você provar esse desafio, você comprar sua passagem de trem, comprar sua passagem de avião, você montar o roteiro, alugar o carro, etc. Claro, aquelas coisas que você não sabe ou que você tem dúvida, você vai delegar. Mas isso é bacana e não deixa de ser uma terapia boa. Se você faz isso em família, é melhor ainda. Porque você, além de você integrar todo mundo, você descobre novas culturas, né? Então, eu acho que viajar é uma coisa assim à parte. Sim, lá em casa, Rodrigo sempre quem fez todos os roteiros, né? E eu achava realmente um saco, porque tem que ler a temperatura, nananana. E só que assim, hoje, sinceramente, eu tenho mudado muito esse pensamento, porque não só por uma questão de conhecer e de participar, mas a interatividade que você vive a viagem antes de você viajar. E aí, quando você chega lá, é como se assim, nossa, eu li aquilo, vi, agora eu estou vivendo. E isso é bacana porque, inclusive, a gente fez uma viagem para o Chile e aí delegamos para Sara, né, que é a nossa filha, fazer tudo. E ela foi quem fez. E hoje, ela quem faz, viaja todos os anos com o namorado, e ela é quem monta tudo isso. E é muito interessante, porque muitas vezes você perde a chance de conhecer algo mais interessante, porque você não leu, porque você não viu, e aí para você voltar, enfim. Essa dinâmica de você ler sobre antes é bom. Muito legal. Você tem acesso à internet, a livros, a informações, você já conhece as coisas antes de você conhecê-la. Quando você estiver lá para conhecer o local, você já sabe de muitos detalhes. E quantas pessoas que às vezes são barradas de entrar no país porque deixou de fazer alguma coisa que era obrigatório, porque não leu, né? Isso tem muito isso. Mas, enfim, nós chegamos ao fim. Eu quero muito agradecer aqui a participação, a presença de vocês, aí a companhia, com certeza, a paciência de nos ouvir. E saibam que o nosso objetivo aqui é sempre deixar você muito bem informado. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês por estarem aqui, agradecer também pela confiança e dizer que nossos episódios eles são liberados a cada 15 dias, então semana sim, semana não, a gente traz temas interessantes e importantes. E o próximo tema que a gente vai trazer aqui é um tema que eu já queria, inclusive, sugerir, que foi um tema que um paciente trouxe, né? É um tema que está muito em alta, então daqui a 15 dias vem aqui de novo. E no YouTube, aciona o sino, né, como é que fala? Notificações. Que aí, quando tiver para liberar, você vai ser comunicado. Então, eu acho isso muito interessante. E aí, você encaminha. No próprio YouTube, você consegue encaminhar para as pessoas no próprio WhatsApp, né? O link já direto, tá certo? Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, doutores. Obrigado, e até o próximo episódio. Um abraço, obrigado, até a próxima. Danila, obrigado a todo mundo.